Amém. Vamos lá então, diz assim, ó, Lucas 16, verso 1. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então, ele o chamou e lhe perguntou: o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que eu farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando perder meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então, chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto que você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa, escreva 50. A seguir, perguntou o segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis, respondeu ele. Ele lhe disse: tome sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Amém? Até aqui. Então, pessoal, não sei se você já teve essa experiência, já aconteceu muitas vezes comigo, quando eu era mais novo, estudava. Sexta-feira, meio-dia, 1 hora, saía da escola. Então, um momento de libertação, né? Final de semana chegando, não vou precisar acordar cedo, não vou precisar ir para a escola, tenho final de semana todo livre para fazer o que eu quiser. Então, eu desligava mesmo, né? A ideia de que eu estudava, e a minha preocupação agora é só como que eu vou aproveitar esse final de semana, sexta, sábado, domingo, final da sexta, porque segunda-feira vai começar tudo de novo. Então, né? Então fazia lá o que eu podia fazer, jogar bola, tinha alguma festa sexta-feira, ia, sábado também, futebol. Na época que o Vasco ainda era um time decente, eu assistia, acompanhava o Campeonato Brasileiro, etc. Enfim, as coisas que eu gostava de fazer, eu fazia. E quando ia chegando domingo, finalzinho da tarde, domingo à noite, aí já vai dando aquela sensação: poxa, né, tá acabando e daqui a pouco tudo de novo. Às vezes acontecia o seguinte: domingo à noite, preparando, né, o material para que na segunda-feira de manhã eu já acordasse, pudesse ir para a escola, conseguisse dormir o máximo possível. Aí eu me lembrava assim: cara, tem um trabalho para entregar amanhã, brother. E é na primeira aula, né? Nem depois do intervalo, assim. Ou então, assim, pô, cara, tem uma prova amanhã para fazer. E, assim, aquele horror, essa sensação de desespero. E vale lembrar, na minha época não tinha muito o que fazer. Hoje você, poxa, você tem 1 milhão de possibilidades, né? Você imprime qualquer coisa. Se for um trabalho, você imprime na hora. Na minha época não tinha nada disso. Não tinha internet. Não tinha... Alguns tinham telefone. Então, tudo que você tinha era o desespero e a possibilidade de: o que eu posso fazer amanhã? Então, você imaginava algumas possibilidades. Pô, pedir para alguém botar meu nome no grupo. Não é verdade? Clássica. Pô, quem nunca? Duvido, hein? Pô, pedir para botar meu nome no grupo. Ou outra que é terrível, assim, né? Pô, se for prova, vou tentar colar. Estou jogando limpo aqui. Eu nunca fui colar muito, não, mas já colei, né? É uma ideia que vem, não vem? Claro que vem, como é que não vem, pô? Lógico que vem. Colar, pô, né? Enfim. Então, a gente, eu, diante daquela situação de horror, então pensava, e outra, evidentemente, né, que era: pô, vou faltar. Eu fiz isso muitas vezes, cara, falto. Aí depois eu faço a segunda chamada, segunda sei lá o quê. Só que o problema de faltar é que você tem que explicar para o seu pai por que você vai faltar, né? Aí um abismo chama outro abismo, né? Não estudou, não se preparou, aí é mentira. Aí na escola também a segunda prova já é o terror, enfim. Aí é uma desgraça só. Mas eu me deparava com essa situação de vez em quando. Acredito que isso seja... você já deve ter tido essa experiência alguma vez na sua vida. Beleza? Então, eu estou falando a respeito de um conjunto de atribuições, responsabilidades, inerente a qualquer estudante. Você não faz nada da vida, o que você tem que fazer? No mínimo, você tem que dar conta do seu estudo. É o mínimo que você tem que fazer, cara. Você não faz mais nada além disso. Então, no mínimo, ninguém está dizendo que você tem que tirar nota 10, nada disso, não. Se tirar é melhor. Mas, assim, você tem que dar conta da atribuição mínima que você tem. Um jovem tem que estudar e tem que dar conta daquilo ali. Se você não tem condição de administrar a única responsabilidade que você tem, assim,
você precisa amadurecer, certo? A gente está diante de uma história que Jesus conta num determinado momento, história bem simples como essa que eu contei aqui. O camarada tinha um empregado, esse empregado tomava conta das coisas dele. Tranquilo até aí? E o cara era desonesto, o cara era ladrão, o cara roubava. Então, a responsabilidade dele era tomar conta daqueles bens, administrar bem, mas ele estava administrando mal, ou esbanjando, ou enfim. Então, chegou aos ouvidos do patrão que o cara, esse cara está te roubando. Ele chega e enquadra o cara, qual é da parada, qual foi? Então, eu quero que você preste conta disso aí. Então, uma história simples, cara, que mostra mais ou menos mostrou, no caso, uma situação que pode ser minha, pode ser sua, pode ser do ouvinte lá imediato, que é o fato de como a gente lida com algumas responsabilidades. E qual é a atitude do homem, aí no caso do homem não cristão, como é que ele reage diante de uma necessidade de ter que prestar contas? Aí o cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então ele se vira, dá o jeito dele aqui. Entenderam a história? Essa história, para a gente entender ela um pouquinho melhor, tem outros detalhes que precisam ser ditos. É uma parábola e ela está sendo contada em que momento? Jesus Cristo está ensinando para os publicanos, galera que cobrava imposto, e está falando com pecadores. Jesus fazia isso. Então, ele está ensinando, está pregando. Enquanto ele está fazendo isso, os fariseus, tranquilo, fariseus, o cara que era religioso, lá no começo a ideia era boa, se distorceu, ele quis ser religioso demais, distorceu a religião, ficou ruim. Então, o fariseu criticando Jesus, o escriba criticando Jesus. Esse cara, ele senta para comer com o pecador. Esse cara se relaciona com o publicano. Esse cara que vocês estão seguindo, ele anda com o pecador, esse cara é pecador. Então, o clima é esse. O clima é Jesus Cristo, no pleno exercício do seu ministério, ensinando, pregando, curando, expulsando o demônio. E no exercício do seu ministério tem uma galera que é religiosa, que olha para Jesus, que vê Jesus se relacionando com o pecador. Esse cara anda com o pecador. Esse é o momento. Aí é num desses momentos que Jesus vê essa crítica, então ele vai contar 4 parábolas. Essa que a gente leu é a 4ª. Ele conta 4 parábolas. Então, esse é o cenário. Jesus ensinando, uma galera criticando, Jesus vai contar 4 parábolas. A primeira parábola é da ovelha, das 99 que ficaram no aprisco, uma se perdeu. Então, qual pastor que perdendo uma ovelha não vai atrás? E ele, encontrando essa ovelha, traz. E o que ele faz? Ele festeja com os seus amigos o fato de ter encontrado a sua ovelha perdida e vai dizer que tem mais alegria quando um pecador se arrepende do que quando tem uma galera aí que não está muito nesse mesmo clima aí. A segunda que ele vai contar é a parábola da dracma perdida. Tranquilo, da moeda. Tinha uma mulher que tinha 10 moedas, perdeu uma dentro de casa, estava varrendo. Encontrou a moeda. Aí ela fica muito feliz e ela diz o texto que ela comemora com as amigas. Ela chama para o povo comemorar, achei. A dracma perdida é a mesma coisa. Tem muita alegria no céu quando um pecador se arrepende. A terceira parábola que ele vai contar é a parábola dos 2 filhos. Você vai conhecer mais como filho pródigo. Essa é talvez a mais conhecida de todas. Um que foi, um que ficou. O filho que foi, desperdiçou tudo, voltou. Quando ele volta, o que acontece? O pai recebe ele como? Com grande alegria. E o outro mais novo fica em casa com um bico, não gosta, porque o outro voltou. Foi a terceira parábola e a 4ª parábola, essa que a gente leu, que é a do administrador infiel. Quando esses ouvintes escutam essas parábolas, eles vão se identificar num ou no outro elemento da história. Então, na primeira, você tem lá o publicano, o pecador, o que ele vai pensar? Tá falando, isso aí sou eu, essa ovelha perdida sou eu, né? Então, Jesus está falando comigo. Quando vai para a segunda parábola, a mesma coisa, que ela é bem parecida com a primeira, está falando de mim também, ele se identifica. Na parábola dos 2 filhos, um foi, outro ficou, o que foi,
o pecador também vai, sou eu, esse cara, eu estava zoando tudo, eu larguei tudo, eu virei as costas para tudo e voltei e me recebeu. E o que fica, o zangado que fica é o fariseu, é o religioso. Né? O cara se arrependeu, o cara não ficou feliz, não. É o cara que está zoando tudo lá fora, quando chega a gente não gosta. Pô, agora esse cara estava o cara de pau aí. Está zoando tudo, voltou. Vocês entenderam que é o religioso que está em casa. É o que não fica feliz quando o outro se arrepende e volta. E o quarto, que provavelmente que vai se identificar nessa história aqui, que a gente leu, é também são os religiosos, porque são aqueles que tinham receberam o domínio, o controle, receberam os oráculos, receberam as profecias. Eles eram o povo de Deus e administraram mal isso aí. E estão nessa história aqui. Bom, dito isso, eu queria fazer 2 considerações com vocês. Tranquilo até aí? Ficou bem elucidado? Porque a parábola solta assim fica meio sem sentido. Então, dito isso, eu quero fazer 2 considerações com vocês. A primeira delas: o momento atual é de grande urgência. O momento atual é de grande urgência. Veja bem, o reino já veio. A hora de Deus está próxima. O julgamento é iminente. A calamidade e a catástrofe estão às portas. O que Jesus mostra nessa parábola aqui? Quando o camarada se dá conta de que o patrão dele chegou para a prestação de contas, quando ele se dá conta desse fato que agora tem um acerto de contas que ele tem que fazer, e a tragédia está às portas, o cara, ele precisa resolver esse troço. O que eu vou fazer? E agora? Eu não posso ter vergonha de mendigar, o que eu vou fazer? Então, quando ele se dá conta disso, esse momento exige uma ação de quem ouve essa mensagem. O reino de Deus já se estabeleceu. Jesus Cristo já veio. O que está faltando? Está faltando a segunda vinda. Eis que vem sem demora. O que está faltando? O que está faltando para tudo? A gente vive num momento que a gente vai chamar de o já, mas o ainda não. Já ouviram falar disso? O reino já veio, já se estabeleceu. Está no nosso coração. O que é o reino? Tem algumas comparações na Bíblia sobre o reino. O reino é como um tesouro que foi achado. Então o cara vendeu tudo que tinha, comprou o campo para pegar aquele tesouro. O reino é como se fosse esse tesouro. O reino não é um tesouro. O reino é Jesus Cristo que vem, estabelece seu reino de justiça, de paz, de amor. Ele cumpre toda a exigência da lei. E agora a gente tem a liberdade de estar em Cristo, livre em Cristo, vivendo para Cristo, de se relacionar com Deus. Esse reino já veio, está estabelecido. Agora, o que tem é o julgamento que haverá de vir. Está às portas, está iminente. E ele pode ser pensado e considerado em 2 possibilidades. Uma é na volta de Jesus, que a gente deseja que venha, que seja em breve. E o outro dia também é o dia da sua partida, que você não tem a mínima ideia de quando será. Não é verdade? Sim ou não? Então, como que a gente lida com essa urgência? Essa mensagem é uma mensagem urgente. Quando você olha para a atitude de... O que chama atenção no texto é o seguinte. Vamos lá, pensa comigo aqui. O camarada está dando uma volta no patrão, certo? Então, em tese, a gente já está do lado do patrão. Aí depois ele faz um estratagema lá, faz um esquema, faz um desenrolo. Aí o patrão elogia o cara. Isso aí, assim, isso me causa um pouco de confusão. Então, ele elogia o cara porque ele teve uma malandragem, uma sagacidade ali para poder, no finzinho ali, dar um jeito de se dar bem de alguma forma. Aí não sabe se ele tirou do lucro dele, se ele roubou mais ainda, enfim. Mas, se há nos corações dos homens preocupação quanto ao desfecho, desenrolo, destino de suas vidas temporárias, quanto mais a nós, qual preocupação deve estar em nossos corações em relação ao fato de que a ruína que pode suceder a gente é incomparavelmente pior, completamente diferente, porque tem consequências eternas. Se situações da vida,
se responsabilidades, compromissos que vocês têm, se a preocupação que vocês têm com as suas carreiras, com as suas escolas, com as suas famílias, elas fazem com que você se movimente no sentido de você trazer soluções, não de jeitinhos brasileiros, mas de jeitinhos criativos, justos, lícitos, mas se essas preocupações, se as riquezas deste mundo movem vocês no sentido de resolver suas demandas, quanto mais o fato de que o juízo está às portas, a tragédia está às portas, esse fato precisa fazer com que vocês parem. Isso exige uma ação. A urgência do reino exige uma ação. Você não pode ficar indiferente diante da mensagem do reino. Você não pode viver sua vida da mesma forma diante da mensagem do reino. Você não pode ser a mesma pessoa diante do fato de que a palavra é exposta. Você é indesculpável, você ouviu a mensagem. Você não terá como dizer que não sabia. Você não pode ficar indiferente. A palavra de Deus exige uma ação. Exige uma ação. Você precisa se posicionar. Você precisa tomar decisões. Você precisa escolher, decidir o que você quer. Você precisa decidir em quem você vai confiar. Você precisa decidir dizer de uma maneira bem clara e direta se a sua vida ela está nas mãos de Deus, se você vive, confia nele, depende dele para todas as coisas, se você faz a sua parte, ele faz a dele, ou se você vive constantemente preocupado com a sua carreira, com a sua vida, com a sua previdência, com o que estão fazendo no governo, com o que estão fazendo na igreja, seja lá onde for, e vive alheio às demandas do reino. A urgência do reino exige uma ação. A urgência do reino exige uma ação. Segunda lição. A hora urgente também é tempo de salvação. Quando a gente percebe a urgência do reino, a exigência de uma ação, qual deve ser a nossa conduta diante disso? A gente tem que ser conduzido ao arrependimento. Quando você compreende a desgraça que há de vir sobre todos aqueles que não reconhecem Jesus como Salvador, quando você faz uma análise honesta e sincera da sua vida diante dos fatos que você vive, faz, decide, se relaciona, arrependimento é uma palavra pertinente e necessária. Então, a urgência da hora, ela traz consigo a possibilidade do tempo da salvação. Então, quando você descobre esse reino, quando você entende esse reino, quando você considera esse reino nas suas perspectivas eternas, o seu olhar tem que mudar. Qual é a mensagem do povo de Deus, dos profetas para o povo, sempre antigamente, quando o povo se desviava para um lado para o outro? Não era senão arrependam-se? Qual era a mensagem de Jonas para Nínive? Arrependam-se. Qual era a mensagem de Pedro lá em Atos? Arrependam-se. Qual é a mensagem de Jesus lá em Apocalipse? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependam-se. Volta às primeiras obras. Qual é a mensagem de Deus para o seu povo? Arrependam-se. Qual é a mensagem de Deus para a gente? Arrependam-se. Qual é a mensagem do administrador ali, do patrão para a pessoa lá que tem que prestar contas? Arrependam-se. É urgente o arrependimento. É necessário. Quando você se arrepende, quando você enxerga a beleza do reino, você encontra a alegria do reino. Você entende a alegria do reino? É isso que está dizendo o texto? Olha para as parábolas. O que o cara fez quando encontrou a ovelha? Ele não comemorou com os amigos? E a palavra não diz que tem grande alegria quando um pecador se arrepende? E na da dracma perdida não é a mesma coisa? Alegria, a segunda parábola está falando de alegria. E o que fala na terceira, do filho que foi, do filho que ficou? O que acontece quando o filho volta? Alegria. Você tem alegria no reino? Você consegue perceber a beleza do reino? O reino é uma alegria indizível, algo que se experimenta, é uma paz que excede todo entendimento. Você já teve essa experiência com Jesus, meu amigo?
de encontrar alegria no reino, sentido para a vida, de apesar de você não ser, de repente, aquilo que você gostaria, imaginou um dia ser, de não trabalhar em tal lugar que você gostaria de trabalhar, ou de viver em tal lugar que você, de repente, gostaria de lugar, mas você é feliz, porque você entende que você está aqui de passagem, que você entende que você tem um propósito, e esse propósito não foi estabelecido lá na sua faculdade, nem na sua escola, nem na sua casa, mas foi estabelecido antes da fundação do mundo. Isso te traz alegria, isso faz você se sentir valorizado, o fato de que tem um Deus no céu, que um dia olhou para você, se importou, decidiu se tornar homem, entregou a vida por você, e agora você tem vida eterna nele, isso te traz alegria. Isso é o reino. É o fato de que hoje a gente está aqui, a gente vai estar aqui mais alguns anos, mas daqui a pouco a gente vai estar na eternidade. Isso é o reino. É disso que a gente está falando. Reino. Isso tem que trazer alegria ao nosso coração. Independente das nossas desejos, nossas vontades. Eu tenho vontade de fazer um monte de coisa, já tive vontade de fazer um monte de coisa. Mas tudo isso é passageiro, tem uma coisa que é permanente. Jesus Cristo é eterno. A salvação é para sempre. A gente vai estar junto para sempre, o Gol vai se reunir eternamente. Essa reunião que a gente faz aqui, que muitas vezes você vem e canta meia boca, às vezes você canta plenos pulmões, às vezes você canta, sei lá, do jeito que você canta, não estou julgando do jeito que nenhum canta, mas a gente vai ter a possibilidade de fazer isso para sempre. Isso é o reino, isso é a mensagem, essa é a oportunidade que a gente tem diante do fato de que, a tragédia está às portas, mas preste atenção, arrependa-se. Olha para o reino, essa mensagem é eterna. Salvação é oferecida gratuitamente a todos. A grande alegria pela ovelha perdida que foi encontrada, pela moeda perdida que foi achada, pelo filho perdido que voltou. A grande alegria. Quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente considera as decisões que a gente toma e a gente faz, realmente, de fato, se você não se prepara, evidentemente que você vai ter nessa vida uma configuração de vida, vamos dizer assim, condizente com aquilo que você construiu, se preparou, etc, etc. Mas o que significa esse arrependimento que conduz a... o que é, na prática, uma ação que evidencia que você encontrou alegria no reino? Eu vou fechar com isso. O que evidencia, na prática, que você entendeu a realidade do reino, que você encontrou a alegria do reino e que você vive para o reino? Eu vou compartilhar uma história, talvez ilustre isso de alguma maneira. Quando eu era jovem, estou voltando lá de novo, lá atrás, eu chegava à igreja cedo, tinha reunião lá dos jovens, e eu me lembro que muitas vezes eu cheguei cedo e um senhorzinho estava sempre sentado lá no banco, chegava cedo, aquele senhor sempre chegava cedo, e eu chegava cedo e o senhor já estava lá, ele estava lá, o culto era 7 horas, estava lá, 4 horas já estava lá. Aí eu lembro que uma vez eu virei para o meu irmão, por que esse coroa chega tão cedo aqui na igreja? Tá ligado, você chegou aqui para a reunião do domingo, sei lá, você serve no Ministério de Serviço, você chega aí 3h30, né? Aí tem alguém aí que está aí desde cedo, e isso, por que esse cara está tão cedo aqui na igreja? Podia chegar um pouquinho. Beleza, esse troço me incomodava, aí eu comentei com meu irmão uma vez, por que seu fulano, seu Natanael, chega tão cedo aqui na igreja? Aí meu irmão virou e falou, deixa ele, senhorzinho, né? Bonzinho, não está fazendo mal a ninguém, chega aí, senta aí, chega, bate papo, arruma um boletim no banco, está tudo certo, não tem problema não, beleza. O tempo passou e eu cresci um pouco, fiquei mais velho, fui servir lá na igreja em outras áreas, aí chegou uma missão para mim, uma missão importante, eu tinha que ir levar um senhorzinho no hospital. Ele tinha uma sessão de quimioterapia para fazer, 15 sessões, eu ia levar ele na primeira e levar na última. Então, eu tinha que sair de São Gonçalo e ir para Lins de Vasconcelos, para levar o senhorzinho, né? E eu fui. Aí, na primeira vez, peguei lá o carro, acordei cedo para caramba, e saí de São Gonçalo, fui para Lins de Vasconcelos, Hospital Marcílio Dias, enfim, longe. E levei, aí tudo bem, Santo Antônio, vamos lá.
Era o mesmo senhorzinho que chegava cedo e ficava sentado lá. Aí ele veio bem disposto, primeiro dia, entrou, a gente foi junto, foi conversando, acho que o filho dele foi também. A gente chegou ao hospital e ele fez a tal sessão lá. Ele estava com câncer. Ok, a gente foi para casa. E eu voltei no 15º dia, eram 15 sessões. Quando eu voltei no 15º dia, ele já não estava mais andando sozinho. Ele já teve que ser carregado. Então, ele desceu com a ajuda do filho. A gente foi para o mesmo lugar, fazer a mesma coisa lá para o Rio. E a gente chegou, fez a sessão de quimioterapia. E quando acabou a sessão, o médico virou e falou assim, preencheu um papel e volta daqui a 30 dias para outra sessão. Aí, naquela hora, pelo olhar do médico, pelo quadro todo, eu entendi que... Eu não sou médico, mas eu entendi que não tinha mais 30 dias. O tempo dele estava acabando, né? Então, eu voltei para casa, tal, com essa coisa no meu coração. Então, a gente voltou, o seu Nathaniel ficou em casa. Na semana seguinte, eu recebi a notícia de que ele foi internado e confirmou aquilo que eu estava imaginando. E eu decidi visitá-lo, né, com outro senhor lá da igreja, até o avô do Farney. Quem conhece Farney sabe quem é. Então, a gente foi visitar seu Nathaniel lá no hospital, né? E eu fui para o hospital, cheguei lá. Quando a gente entrou na sala, né, onde ele estava internado, eu lembro bem disso. Ele estava deitado, estava com soluço, consequência da doença, e ele estava bem, estava feliz. Ele falou, levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, uma convicção. E quando a gente estava indo para aquela sala, eu lembro que as enfermeiras ali, vocês estão procurando quem? O pastorzinho? Está ali, o pastorzinho está ali. Está ali, todo mundo gosta dele aqui. Ele está sendo muito bem tratado. Aqui ele vai ser muito bem tratado. Ele é uma pessoa muito especial. Há anos que ele vem aqui, ele visita as pessoas, ele ora, ele está com as pessoas aqui. Muita gente já se converteu por causa do ministério dele, sabia? Olha, ele é muito querido, você pode ter certeza. Ele vai ser muito bem tratado aqui. Então, eu me lembrei de que todos os domingos lá na igreja, era lida uma lista de alguém que fazia uma visita nos hospitais. A visita era de 3 às 4, é por isso que ele chegava cedo. Na igreja, né? Porque ele saía do hospital, então ele ia para a igreja. E ele tinha esse trabalho missionário. Então, tudo ficou muito claro para mim. E naquele momento, a gente se despedindo, aí eu lembro da última frase que ele falou para mim. Ele falou, Fabrício, manda um abraço para o teu irmão. Manda um abraço para o teu irmão. Naquela mesma noite, Jesus chamou São Nathaniel e eu fico imaginando como é que foi a chegada dele lá do outro lado. Usem as riquezas desse mundo para fazer amigos que os recebam nas moradas celestiais. Quem vai te receber do outro lado? É o gerente do seu banco? É o professor da tua escola? É o seu chefe do trabalho? Quem vai te receber nas moradas eternas? A hora é urgente, a mensagem é urgente e a ação que evidencia a compreensão dessa mensagem é o fato de a gente fazer amigos que nos recebam nas moradas eternas. Que Jesus está dizendo de maneira bem clara e evidente. Quem entende a alegria do reino não está mais preocupado com as riquezas desse mundo. Se entrega completamente para Jesus e só tem uma preocupação na vida que supera e precede todas as demais: fazer amigos, amigos que nos recebam nas moradas eternas. Vamos orar?
Jesus querido, ensina a gente a usar tudo que você tem dado para a gente, para pregar essa mensagem de salvação, Senhor. Reconheço diante de você que a minha preocupação é apenas comigo, com os meus próprios interesses. Me arrependo diante de você, quero confessar minha culpa, Senhor, e pedir que pela tua misericórdia você transforme nosso coração, que a gente se decida, que a gente tome a decisão de fazer amigos, Senhor. E que a gente encontre essas pessoas lá no céu, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.